O lar que parecia um conto de fadas começou a se transformar em uma prisão de ouro. Após o incidente do extrato, a dúvida de Bianca se instalou, mas a reação de Fernando não foi de fúria, e sim de um controle ainda mais sutil e asfixiante. Ele começou a tecer uma teia ao redor dela e de Marcos. Críticas disfarçadas de preocupação sobre seus amigos, sugestões constantes para ela não sair de casa, monitoramento discreto de suas comunicações, o telefone fixo com problemas que ele insistia em consertar, os horários que ele precisava saber onde ela estava. Ele manobrava para que ela dependesse cada vez mais dele, financeiramente e socialmente. A fachada de marido e padrasto perfeito estava mais polida do que nunca, mas os sorrisos não chegavam aos olhos, e o ar em casa ficava pesado, difícil de respirar. Marcos, sensível, sentia a tensão entre os adultos, tornando-se mais quieto e receoso. A sensação de aprisionamento, sutil a princípio, crescia, envolvendo Bianca e seu filho em uma atmosfera de medo e isolamento crescente. A curiosidade perigosa sobre as finanças de Fernando, misturada com o medo crescente, corroía Bianca. Ela sabia que precisava de mais respostas. A oportunidade surgiu quando Fernando saiu para mais um de seus encontros de negócios. Com o coração acelerado, ela foi até o escritório dele em casa. Era um ambiente simples, um cômodo adaptado no apartamento de classe média, cheio de computadores antigos e papéis. Buscou nos arquivos digitais e físicos, procurando a fonte daquela inconsistência que a atormentava. Encontrou documentos codificados, planilhas complexas, movimentações de dinheiro que pareciam vir do nada e ir para lugar nenhum. E então, escondida entre papéis aparentemente inofensivos, encontrou uma agenda. Nomes, datas, códigos e endereços marcados como entregas, cargas. A tensão subiu. Algo estava muito errado. Cruzando informações com os documentos, a verdade se revelou em toda a sua monstruosidade. Aqueles não eram negócios de mercado financeiro. Eram entregas de drogas. Fernando, o marido perfeito, o padrasto amoroso, era um narcotraficante. O ar faltou nos pulmões de Bianca. O choque foi paralisante, o medo gélido. A vida dela e de Marcos estavam ligadas a um mundo de crime e violência. O homem perfeito não existia. Em seu lugar havia um monstro, um criminoso disfarçado. Bianca sentiu o pânico gelado percorrer suas veias. Sua vida, a vida de Marcos, estava em perigo mortal. Precisava fugir. Rapidamente. Ela fechou tudo no escritório de Fernando, tentando apagar todos os rastros de sua descoberta. O medo a impulsionando. Pouco depois, Fernando voltou para casa. Bianca tentou agir naturalmente, mas sentia que cada movimento seu era falso. Cada sorriso, uma mentira. Ele notou a tensão no ar. Seus olhos, antes calorosos, se fixaram nela, perscrutando. Tudo bem, querida? Ele perguntou, a voz suave, o sorriso no lugar, mas havia algo na forma como ele a olhava que a fez gelar. Ela desconversou, disse que estava cansada. Ele continuou a observá-la por um momento, seus olhos se estreitando sutilmente. Não era mais apenas o olhar do marido, mas o do predador que sente a presa se agitar. Ele sabia que algo havia mudado. A necessidade de escapar, de tirar Marcos daquele inferno, tornou-se uma urgência física, esmagadora. A verdade era um fardo pesado e perigoso demais para carregar. Bianca sabia que não podia ficar. Não podia confiar em Fernando. Não podia arriscar a vida de Marcos. A partir daquele dia, cada momento era dedicado a um plano secreto de fuga. Enquanto lecionava, sua mente calculava rotas e horários. Fora de casa, em um momento furtivo,
Usando um celular, ela digitou uma mensagem curta e urgente para a única pessoa em quem confiava, sua amiga Patrícia. Em casa, cada objeto guardado, cada centavo economizado em segredo ao longo dos anos em uma caixinha de madeira se tornou vital. Dinheiro em espécie, longe dos olhos de Fernando. Documentos importantes de Marcos e dela. Uma mala pequena, arrumada discretamente. Cada passo era um risco. Cada sorriso forçado. Uma performance para não levantar suspeitas no predador que a observava. A tensão era palpável. A cada hora que passava, parecia que o tempo estava acabando. A madrugada chegou, trazendo a escuridão perfeita para a fuga. Com cada nervo tenso, Bianca esperou o momento certo. Fernando dormia profundamente em seu quarto. Com a mala pequena e os documentos em mãos, ela foi até o quarto de Marcos. O menino estava sonolento, confuso, mas a urgência silenciosa nos olhos da mãe o fez obedecer sem questionar. Juntos, moveram-se como sombras pelo apartamento de classe média luxuoso e silencioso, cada passo calculado. A tensão era excruciante. A saída estava a poucos metros. Na mesinha perto da porta estava o chaveiro de Fernando. Chegando à porta do apartamento, Bianca abriu a porta com o máximo cuidado, espiando para o corredor, o coração acelerado. Mas ao passar pela mesinha na pressa e sonolência que o tomavam, Marcos esbarrou na mesinha, fazendo o chaveiro cair no chão do corredor silencioso. Um som baixo, metálico, cortou o silêncio. Um som inocente, que seria o prenúncio do inferno. O som baixo e inocente do chaveiro caindo foi um alarme na madrugada. Fernando, despertado pelo ruído, sentiu o alerta instintivo. Ouviu a porta do apartamento bater suavemente logo depois. Naquele instante, a máscara caiu completamente. A fachada perfeita desmoronou. Fúria gelada tomou conta de seu rosto. Ele saiu do quarto, viu o chaveiro no chão perto da porta de entrada e a compreensão o atingiu. Eles estavam fugindo. Seu olhar, antes charmoso, agora era puro ódio e determinação implacável. Correu para a porta e para as escadas de emergência. Bianca e Marcos, já descendo os lances estreitos e mal iluminados, sentindo o medo gelar seus ossos, ouviram os passos rápidos e pesados atrás deles. Mãe, ele... Shhh! Corre, filho. Bianca respondeu, puxando o filho, o terror em seu rosto. Fernando descia os degraus com a velocidade de um predador, chamando Bianca e Marcos em voz baixa inicialmente, depois aumentando o tom, mas sempre com aquele controle assustador que o tornava mais aterrorizante do que um grito descontrolado. A perseguição pelas escadas era um pesadelo. A luz fraca piscando, as sombras distorcendo, o som dos passos de Fernando ecoando implacável. Cada degrau descido era uma descida mais profunda no inferno. Bianca, ofegante, puxava Marcos, olhando para baixo para a saída e para cima para o predador que se aproximava. Chegaram à saída do prédio. A rua estava escura. Patrícia esperava no carro anos 90, o motor ligado. Entrem, rápido! Ela gritou, abrindo a porta. Eles se jogaram para dentro no exato momento em que Fernando chegou na saída do prédio, o olhar fixo neles. Patrícia acelerou, pneus cantando e escapando por um tris. Fernando ficou para trás na calçada escura, o rosto contorcido pela fúria, vendo o carro de Patrícia se afastar e conseguindo ver a placa no breve brilho das luzes da rua. Ele sorriu, um sorriso sem alegria, cheio de promessa sinistra. Ele os encontraria. Respirar no carro de Patrícia era diferente. O ar parecia menos denso, o silêncio menos opressor do que no apartamento. Mas a sensação de alívio era frágil,
misturada com adrenalina e medo. Bianca abraçava Marcos com força no banco traseiro, tentando protegê-lo do pesadelo que acabavam de viver. Marcos ainda estava assustado, olhando para a mãe com os olhos arregalados. Bianca tentava acalmá-lo com sussurros e carinhos, mas seus próprios olhos não paravam de escanear o retrovisor e as janelas traseiras, esperando ver as luzes do carro de Fernando surgirem a qualquer momento. Patrícia dirigia, tensa mas focada, seus olhos fixos na estrada, o volante firme nas mãos. Ela olhava para Bianca de relance, a preocupação clara em seu rosto. O que aconteceu, Bi? Ela perguntou, a voz baixa. Bianca respondeu vagamente no início, ainda em choque, mencionando apenas que Fernando é perigoso e que ela precisava sair. A longa viagem do Rio para o interior parecia não ter fim. Cada quilômetro, uma mistura de distância ganhada e o medo constante de que a perseguição já tivesse começado. A longa jornada terminou na simplicidade familiar. O carro de Patrícia parou diante de uma casa modesta e acolhedora no interior do Rio de Janeiro. Era a casa dos pais de Bianca. Ao verem o carro parar, Sr. Paulo e Sra. Teresa saíram apressados, com o rosto cheio de surpresa e preocupação ao verem o estado tenso de Bianca e Marcos. A primeira sensação foi de alívio, o abraço apertado dos pais, a familiaridade do lar da infância. Bianca desabou em lágrimas nos braços da mãe, o cansaço e o medo a esmagando após a adrenalina da fuga. Patrícia ficou com eles por um curto período, ajudando a acalmar Marcos, conversando em voz baixa com os pais de Bianca sobre o perigo iminente, antes de se despedir. Ela trocou um olhar significativo com Bianca, a promessa silenciosa de apoio. Bianca tentou explicar aos pais, com a voz embargada, que estava fugindo de Fernando, que ele era perigoso. Mas a verdade total sobre o tráfico ficou guardada, pesando em sua alma. Como explicar um pesadelo tão grande para aqueles rostos amados e preocupados? O perigo parecia distante ali, em meio à paz aparente do campo. Mas a vulnerabilidade era palpável. No refúgio da infância, Bianca e Marcos encontraram um porto. Mas a tempestade estava apenas começando a persegui-los. De volta ao apartamento de classe média no Rio de Janeiro, a fachada de Fernando se desfez em fúria crua. Ele estava sozinho. A raiva por ter sido traído e pela fuga de Bianca e Marcos o consumindo. Seus olhos, antes charmosos, agora eram puros gelo e ódio. Num acesso de fúria controlada, ele pegou um jarro de Bianca e o quebrou violentamente contra a parede, os cacos espalhando pelo chão, um símbolo de seu desrespeito e da destruição que ele queria causar. Mas a fúria deu lugar à ação calculista. Ele sentou-se à mesa, rodeado por telefones fixos, um aparelho de fax, talvez um celular antigo. Com uma frieza assustadora, usou sua rede de contatos. Ele tinha a placa do carro de Patrícia. Deu ordens frias a homens com vozes duras para usar essa placa. Pouco depois, uma ligação. Seus contatos confirmaram. O carro com aquela placa foi visto seguindo a estrada principal em direção à região onde os pais de Bianca moravam, no interior. Fernando juntou os pontos. Era para lá que ela tinha ido. Uma informação fatal. Ele desligou o telefone. O sorriso que surgiu em seu rosto não era de charme, mas um sinistro sorriso que não alcançava seus olhos frios. Um olhar puramente psicopata. Ele olhou para o nada ou para a parede manchada pelos restos do jarro quebrado e falou. A voz baixa, sibilante, assustadoramente calma, apenas para si mesmo. Ela não vai fugir de mim. Ninguém nunca conseguiu fugir de mim. Vou acabar com ela e aquele fedelho dela. Se eu não tenho mais ela, ninguém vai ter o que é meu.
Traidores. A caçada estava aberta. O monstro estava à solta, determinado a encontrar e destruir Bianca e Marcos. O refúgio no interior não era seguro. Bianca e Marcos pensaram ter encontrado um refúgio seguro, mas Fernando os encontrou. O monstro está à solta e não vai parar até tê-los de volta. Conseguirão mãe e filho escapar das garras do psicopata? Ou a caçada terminará em tragédia? Não perca a perseguição eletrizante no próximo capítulo de A Fuga Desesperada de uma Mãe. O perigo se aproxima. A que preço vem a liberdade? Prepare-se para o capítulo 3. Inscreva-se no Trama Novelas e ative o sininho. Se este capítulo te deixou sem fôlego, deixe seu like e compartilhe esta história de fuga e perigo. Até o próximo capítulo, se você ousar ver o fim da caçada. Trama Novelas.